Então, iniciando mais uma vez, agora apareceu, né? Estou mudo. Pronto. Tá, iniciando mais uma vez, tá? Agora a tela apareceu. Vamos de novo. Então, recapitulando, já que eu parei a gravação aqui na minha máquina e comecei de novo. Então, a gente vai fazer o mesmo exemplo do Scratch, né? De cálculo de nota, de cálculo de média e ver aprovação ou reprovação. Começando sempre pela inclusão das bibliotecas que a gente vai usar aqui. Como a gente vai usar o printf, então eu preciso do stdio, né? Como a gente vai usar também as bibliotecas do CS50, então eu vou usar elas também. Como a gente vai trabalhar com divisão, então as nossas variáveis precisam ser do tipo float, elas não podem ser do tipo int. Lembre, divisão de números inteiros no C resulta em números inteiros. Para a gente obter números em ponto flutuante utilizando a biblioteca CS50, a gente utiliza a função getFloat. Vou copiar isso aqui. Então, obtendo as duas notas, a gente pode calcular a média. A gente vai lembrar da aula passada, onde a gente fez o cálculo da soma e também da divisão, e não precisou usar uma terceira variável para guardar esse valor, porque a gente simplesmente fez a conta e exibiu. Tá? Mas como a gente vai precisar de uma variável para guardar essa informação para utilizar ela depois, então eu vou declarar mais uma variável, que eu vou chamar de média parcial, e a média parcial é simplesmente a soma de N1 com N2 dividido por 2. Bom, se a gente quisesse utilizar o mesmo critério do IFCE, a gente poderia fazer essa conta, né? 2 vezes N1 mais 3 vezes N2 dividido por 5. Então a gente percebe aqui o seguinte, a soma é simplesmente um sinal de mais, a multiplicação é um asterisco e a divisão é uma barra. Tá? A gente poderia também usar esse critério aqui. Vou deixar o critério mais simples, N1 mais N2 dividido por 2. E nesse momento a gente pode então fazer a primeira verificação. É o seguinte, se a média parcial for maior ou igual que 7, tá? Se você quiser deixar claro que é um número real, você pode colocar o 7.0. Então, podemos exibir a palavra aprovado e ver se o nosso código está funcionando. Vou compilar meu código. Nenhuma mensagem de erro. Botar o link do grupo pode, tranquilo. Vou a turma entrar aí no grupo e começar a interagir. Bom, então, uma vez compilado o código sem erro, como é que eu sei que está sem erro? Simplesmente porque não apareceu a palavra erro. Quando você tiver um erro, provavelmente o número de linhas que você vai visualizar aqui é bem maior. Eu posso ver também que foi criado um arquivo IF1, eu posso agora executar esse arquivo IF1. Ele vai me pedir as notas, aqui embaixo, informe uma nota, 6, informe outra nota, 8, aprovado. Eu poderia, junto da palavra aprovado, escrever também a média da pessoa. E aí, lembrando, fiz alteração no meu código, eu preciso primeiro compilar ele, para só depois executá-lo. Vai me pedir uma nota, 8,
aprovado com média 8. Por outro lado, um instantinho aqui. E perdi a conexão. Só um instante que a minha conexão caiu. Agora sim. Voltar para o chat. Ricardo. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. É que eu só queria fazer uma pergunta aqui. É que eu perdi a aula de segunda-feira, que eu fui me vacinar. Aí tem algum problema? Precisa da presença, algo assim? Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Enquanto a gente estiver remoto, a presença vai ser as notas de vocês. Mas quando a gente voltar presencial, aí eu não sei como vai ficar. Eu vou ter que fazer chamada, na verdade, né? Beleza, obrigado. Nada. Então, código mais uma vez. Bom, observe que se eu tiver uma nota aqui em que o aluno não foi aprovado, né, não significa que não aconteceu, que não tenha ido para a final, então a gente não está fazendo nada ainda no momento. Isso é feito através de um bloco chamado else. Ou seja, se a média da pessoa tiver sido maior ou igual que 7, ela está aprovada. Caso contrário, o else, então eu vou fazer outra verificação. No primeiro momento, só para a gente ver que realmente está funcionando, podemos colocar aqui a expressão reprovado e depois a gente ajusta isso com as outras condições possíveis. De novo, alterei meu código, tenho que compilar. Apareceu um erro aqui. A gente vai lá para o início, encontramos a palavra erro e às vezes as mensagens de erro elas são relativamente significativas, né? Tá dizendo aqui, ó, esperado um ponto e vírgula depois dessa expressão printf. Inclusive tem uma setinha aqui apontando. O fato não foi proposital. Normalmente eu deixo de propósito, mas dessa vez não foi. Estava faltando um ponto e vírgula. Então vamos compilar o código mais uma vez. Tem erro. Testar. Colocar as notas 8, aprovado. Colocar duas notas 6, por exemplo. Por enquanto a mensagem diz reprovado. Tá? E aí, eu gostaria de lembrar de novo que lá no Scratch a gente pode encaixar blocos uns dentro do outro, né? Só carregar aqui para a gente poder visualizar. Então, por exemplo, se você tem um bloco de controle como o bloco se, ou mais especificamente o bloco se e se não, dentro desse bloco aqui eu posso adicionar outro bloco se, ou, se eu preferir, outro bloco se e se não. E dentro desses espaços em brancos a gente pode colocar as nossas estruturas. Dentro dos losangos aqui, também um losango, não sei que estrutura é essa, tá? Mistura aqui de um losango com um retângulo. A gente coloca as nossas estruturas que resultam num lógico, num booleano, né? E dentro dos encaixes aqui, a parte lógica do que vai ser feito. Basicamente, a mesma coisa aqui. Dentro dos parênteses, a gente coloca a parte que vai retornar verdadeiro ou falso. E entre as chaves, a gente coloca a lógica do programa. Vai, de fato, ser executado. Então, dentro do meu else, eu posso colocar outro if.
Nesse caso aqui, se a média parcial for menor do que 3, aí sim eu posso afirmar que a pessoa foi reprovada. E observe o seguinte, se a média ela não é maior do que 7, se a média não é maior do que 7, né, desconsiderando a parte negativa, então a gente vai ficar com alguma coisa entre 0 e 6,9. E alguma coisa entre 0 e 6,9 pode ter duas situações. Ou é menor do que 3, ou não é menor do que 3. No primeiro caso, sendo menor do que 3, a pessoa está reprovada. Tá? No segundo caso, ou seja, quando você tem uma nota entre 3 e 6,9, então a pessoa vai para a avaliação final. Vamos compilar para ver se funciona. Não deu erro. Digitando então duas notas. Duas notas em que a pessoa possa ser aprovada. Nota 8, média 8, aprovada. Duas notas em que a pessoa possa ser reprovada, 3 e 2. Então, de fato, apareceu ali o reprovado. Por fim, duas notas que a pessoa possa ir para a F, 6 e 7. Então, a pessoa foi para a avaliação final. E aí, a gente pode continuar a construção da lógica do nosso código, escrevendo o restante das coisas que são necessárias no caso da pessoa ser aprovada e ter ido para a avaliação final. Então, o que eu vou precisar numa avaliação final? Numa avaliação final, eu vou precisar da prova final e eu vou precisar da média final. Então, a prova final, veja que eu estou usando nomes mais longos, né? Aqui eu usei só N1 e N2 para ter as notas da etapa 1 e da etapa 2, mas eu poderia, de fato, usar nomes mais completos, como nota 1 e nota 2. É mais recomendável que você faça isso, use nomes mais significativos. Em vez de usar, por exemplo, MP, para uma abreviatura de média parcial, se você escreve, de fato, média parcial, qualquer pessoa que lê esse código já vai inferir, né, já vai acreditar de cara que provavelmente essa variável aqui vai guardar informações sobre uma média parcial ao longo do período. Mesma coisa para a prova final, a mesma coisa para a média final. Com a prova final, a gente vai obter os dados através da função getFloat novamente. E como é que eu calculo a média final? A média final, a gente sabe que ela é a média parcial mais a nota da avaliação final dividido por 2. Então, nesse ponto, eu só tenho o valor da média final. O que pode acontecer nessa situação? Eu vou simplesmente aqui exibir o valor. Vamos compilar o código. Tá? Temos um erro aqui. Não é nota final, o nome da variável é prova final. Compilou. Vou testar mais uma vez. Então a gente já viu que a parte de aprovado e reprovado funciona. Vamos testar de novo a parte de prova final. Digitei duas notas, ele vai me dizer que eu estou em avaliação final, e se eu colocar a nota final, ele vai me dizer a média final.
Você tem algo parecido como o elif do Python? Não. Você pode escrever um monte de else if. Eu poderia juntar esse if aqui com o else de cima. Daqui a pouco a gente vê como faz isso, para não ficar tanta coisa um dentro do outro, tá? Ok. O que falta então eu fazer para concluir o meu código? Falta eu verificar se a pessoa foi aprovada ou reprovada depois da prova final. Mas antes disso, respondendo aqui a pergunta do Alisson, complementando na verdade, já que no C a gente não tem esse elif. Uma coisa que a gente pode fazer para evitar colocar um monte de bloco um dentro do outro, né? A gente viu aqui no Scratch que eu posso colocar os blocos um dentro do outro. E você pode continuar fazendo isso, colocando um bloco dentro do outro, indefinidamente. A gente fez isso aqui, só que a gente colocou. A gente tem o primeiro bloco, vou até marcar aqui eles. Que é o bloco else. E dentro do bloco else a gente tem tudo isso aqui. Marcar só o que está dentro do bloco para facilitar. Ok. No final a gente não precisa colocar o return zero, precisa, mas eu vou deixar isso para depois, tá? Então perceba que dentro desse bloco else eu tenho um bloco que tem outro if else. Então a gente tem conteúdos aqui um pouco mais afastados. Para verificar se a pessoa foi aprovada, então eu tenho que comparar a média final com o valor 6. Se a média for maior ou igual que 6, então eu tenho uma pessoa aprovada. Caso contrário, eu tenho uma pessoa reprovada. Isso foi acidental, tá? Mas cuidado para não cometerem esse erro, que é deixar o /n fora das aspas. Como aconteceu aqui por acidente, eu vou deixar do jeito que está, vou salvar o meu código e vou compilar de novo para a gente ver que vai dar um erro. Deu um erro, indicando aqui no printf e novo, tá? Nem sempre as instruções do comandos de erro elas vão ser adequadas. Nesse caso aqui, o erro está sendo apontado no início do printf, quando na verdade o erro vai estar no final. É bom vocês irem acostumando com esses problemas, porque enquanto os nossos códigos estiverem pequenos, vai ser bem fácil da gente identificar esses problemas, tá? Mas quando os códigos começarem a ficar maiores, com 50, 100, 200 linhas, então fica mais difícil você identificar esse tipo de erro. Então, uma vez que a gente corrigiu o erro, podemos compilar o código mais uma vez. Não deu erro. Podemos executar mais uma vez. Notas 6 e 6, fui para a avaliação final. Nota 7, ele vai dizer que eu tenho uma média 6,5 e que eu estou aprovado. Retornando ao que eu estava falando anteriormente, perceba aqui que agora eu tenho vários blocos um dentro do outro. Esse primeiro bloco dentro do else. Depois eu tenho esse outro bloco aqui dentro de um segundo else. Depois eu tenho esses bloquinhos menores aqui, tá? Dentro dos ifs e elses correspondentes. Lembrando que esse printf aqui de cima está no mesmo nível do else, né? Porém, é a parte do if. Então, o primeiro bloquinho verde aqui é a parte do if, segundo bloquinho verde é a parte do else, só que dentro do else, novamente, eu tenho mais um if else. O que a gente pode fazer para diminuir?
Bom, primeiro que você vai ter que avaliar a sequência de código que você tem, sequência de coisas que estão sendo executadas, para ver se faz sentido ou não você remover informações. Nesse caso aqui, eu poderia remover essa chave, um pouquinho também. Eu poderia remover essa chave aqui, desse else mais em cima, e você vai perceber o seguinte: quando eu clico nessa chave, ele marca a outra chave lá embaixo. Quando eu clico na primeira chave ali próximo ao else, onde está a bolinha marcando aqui agora, ele detecta e já marca a outra chave ali do final. É um erro muito comum você esquecer uma das duas chaves ou um dos dois parênteses. Então fiquem atentos a isso. Tá? Se eu remover essa chave aqui de cima, então eu preciso remover essa chave aqui de baixo também. Para o código ficar um pouquinho mais organizado, eu posso então trazer o meu if para essa linha de cima. E aí, em vez do que tem lá no Python, que é você juntar o else e o if, gerando uma palavra só, se chama elif. Aqui no C não tem isso, tá? É else, if. E aí, o que vai acontecer também? Outro detalhe. Uma vez que eu removi um nível de indentação, eu tenho que lembrar agora que essa chave tem que ficar embaixo do else, tá? E esse else embaixo do outro também. Observação. Para a linguagem C, isso não importa. Você não está nem aí se o código está organizado, se está indentado ou não. Isso só vai importar para nós enquanto programadores. Tá? Mas é importante você manter uma estrutura coesa no seu código. Por exemplo, se eu estou utilizando 4 espaços em branco para indentação, então eu tenho que garantir que toda vez que eu tenho uma indentação, eu tenho exatamente 4 espaços em branco. No caso do C, como eu já falei, ele não se importa com isso. Se você escrever o código de qualquer jeito, quase de qualquer jeito, ele vai aceitar. No caso do Python, por exemplo, que é outra linguagem de programação, ele não aceita. Se você deixar o código desorganizado, indentado de maneira incorreta, o código não vai funcionar. Uma vez que a gente organizou o código aqui, podemos compilar mais uma vez, não deu erro, e agora podemos testar para ver se está funcionando tudo com essas alterações que nós fizemos, para ver se não mudou a estrutura lógica do código. Então, primeiro, testar se ele vai mostrar aprovação, mostrou aprovado, com média 8. Segundo, testar para ver se ele vai mostrar uma reprovação, uma nota 3,2 mostrou reprovado. Terceiro, vamos ver se ele vai mostrar uma avaliação final, mostrou uma avaliação final, pediu a nota 8, aprovado com média final 7. Perguntas? Boa tarde, Vinícius. Perguntas? Beleza. Então, só retornando mais uma vez a pergunta do Marcos, tá? As funções em linguagem C, geralmente, elas possuem um tipo. Mais para frente, a gente vai ver outras maneiras de escrever funções, onde o tipo de retorno vai ser void, aí a gente não precisa retornar nada. No caso da função int, da função main, ela é uma função int, ela precisaria informar alguma coisa. Mas a gente não está no ponto ainda de decidir o que a função int, a função main retorna e para onde esse valor é retornado. Então, quando a gente vai discutindo sobre funções, provavelmente na próxima semana, bom, como eu vou atrasar um pouquinho, porque eu não vou estar na próxima aula, né, na segunda-feira, mas provavelmente na segunda-feira da outra semana a gente começa a discutir funções e eu vou então explicar mais detalhadamente, né, para onde que a função main ela retorna o valor. Tá? Bom,
Então, acredito que com isso, esse nosso exemplo ele está finalizado, tá? E agora a gente vai dar início à parte onde a gente pode repetir código. Por exemplo, nesse caso aqui, esse programa ele vai ter que ser executado toda vez que eu quiser calcular a nota de um novo aluno. Então, eu tenho que executar o programa. Tá? Se fosse no Windows, eu teria que clicar 2 vezes lá no ícone do programa, para o programa abrir, me pedir as notas, eu informar, ele dizer se o aluno foi para a final ou não, né, se passou, se foi reprovado. Quando esse processo concluir e chegar o próximo aluno para eu lançar as notas dele, eu teria que fazer tudo de novo. Vou fazer um outro exemplo aqui agora, esquecendo esse que a gente acabou de fazer, fechadinho ali. E eu vou fazer um exemplo com uma repetição com uma quantidade limitada, que é basicamente exibir ou executar um conjunto de tarefas um determinado número de vezes. De novo, talvez eu nem precise do CS50 nesse exemplo aqui, vamos adicionar ele. Qualquer coisa a gente remove. Bom, qual é a minha ideia nesse exemplo aqui? Nesse exemplo aqui, eu quero simplesmente um bloco de notas. Quero simplesmente exibir um certo número de símbolo, de hashtag, de jogo da velha. Só que esse número ele vai ser informado pelo usuário. Então, se o usuário disser que é 3, vão aparecer 3 símbolos aqui. Se o usuário disser que é 5, vão aparecer 5 símbolos. Então, pedimos a quantidade, quantas vezes esse hashtag vai ser exibido. E aí eu vou ter um laço de repetição. Voltando aqui no Scratch, você vai ver que você tem esse bloquinho aqui. Esse bloquinho que chama repita um certo número de vezes. Nesse caso aqui, ele está fixado. Se eu quisesse o Scratch usasse um número qualquer para repetir, aí a gente já sabe que a gente poderia utilizar aqui o bloco pergunte, junto com o bloquinho de resposta, né? Onde poderíamos ter uma pergunta como essa: quantas vezes nós vamos repetir o procedimento? Tá? A informação vai ser guardada na variável resposta, e a variável resposta poderia ser usada aqui, então, para repetir isso N vezes. Aqui a gente já tem isso. Só que em vez de chamar a variável de resposta, eu chamei de quantidade. Nesse caso aqui, em vez de ter um bloco chamado repita, ou o termo em inglês, né, repetir, o C ele tem um bloco chamado for. O bloco chamado for ele serve para contar uma certa quantidade de vezes. E o bloco chamado for ele tem 3 partes dentro dos parênteses. Essas 3 partes elas são bem específicas. Devidamente separadas. Eu tenho um par de parênteses, eu tenho 2 pontos e vírgula separando as minhas informações. E o que a gente vai ter aqui? Bom, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Nesse primeiro bloco, que é o bloco vermelho, a gente tem o que é chamado de inicialização.
que significa essa inicialização? Toda vez que a gente vai contar alguma coisa em linguagem C, a gente precisa ter o início da contagem, geralmente é em 0. Depois, a gente vai ter um teste lógico, do mesmo jeito que existe o teste lógico lá no if. Você vai ter uma verificação lógica aqui. E para que serve essa verificação lógica? Essa verificação lógica ela serve para garantir que o seu laço de repetição ele vai parar. Se você não colocar uma repetição lógica, uma verificação lógica adequada, seria o equivalente a, em vez de usar esse bloco repita e com um determinado número de vezes, você utilizasse esse outro bloquinho aqui. Sempre. O que esse outro bloquinho aqui, chamado sempre, faz? Como o próprio nome sugere, o Scratch ele fica preso para sempre dentro desse bloco aqui. É tanto que você não consegue encaixar mais nada aqui embaixo. Esse bloco para sempre ele finaliza a situação. Então, toda vez que você tem diversos blocos aqui dentro, com se não, com tocar som, sei lá. Até com outras repetições. Não importa. O que importa aqui pra gente é, uma vez que o Scratch caiu dentro desse bloquinho aqui sempre, quando chegar no final da linha, o que vai acontecer? Volta para o começo, faz tudo de novo. Volta para o começo, faz tudo de novo. Ou, como o Alisson escreveu ali no chat pra gente, um laço infinito. Tá? Às vezes, você vai querer que o seu programa ele tenha um laço infinito. Outras vezes, não. Por exemplo, um programa que você quer que tenha um laço infinito, um editor de texto. Ele vai ficar lá esperando o tempo inteiro que você aperte uma tecla para digitar um caractere ou um conjunto de teclas, né, uma combinação de teclas para salvar o arquivo, ou usar o mouse para ir lá no menu de salvar. Então, o editor de texto está o tempo inteiro monitorando teclado e mouse, monitorando teclado e mouse. Quando você digita uma tecla, ele exibe essa informação na tela. Quando você clica com o botão do mouse em algum ponto, ele mostra o menu para você. Então, nesse caso, faz sentido você ter um laço infinito. Em outros casos, não. Por exemplo, lançar as notas dos alunos. Quantas vezes eu tenho que repetir? Eu tenho que repetir isso para a quantidade de alunos que tem no meu diário. Eu não posso repetir isso para sempre. Então, eu tenho que ter uma verificação lógica para garantir o seguinte. Em algum momento, esse teste ele vai dar falso e eu não vou mais entrar dentro do bloco de repetição. E, por fim, outra coisa que você tem que tomar cuidado, porque às vezes o seu teste pode até estar correto, mas se você não tomar o devido cuidado de atualizar as variáveis que fazem parte da verificação, então não vai servir de muita coisa. Então a ideia é a gente separar o nosso bloco aqui nessas 3 partes, né, inicialização, verificação lógica e atualização das nossas variáveis, garantindo que essa atualização das nossas variáveis, em algum momento, vai ser de tal forma que esse teste aqui ele vai se tornar falso. Ou o contrário, né? Pode ser que você queira que o laço ele funcione enquanto as coisas estiverem dando falso, mas em algum momento essa atualização de variável vai tornar a verificação verdadeira e o laço vai finalizar. O que importa para a gente você vai ter que escolher uma estrutura lógica que retorne um resultado verdadeiro ou falso, e dependendo desse resultado ser verdadeiro ou falso, você entra no laço ou não. Para deixar claro com um exemplo. Então, eu vou inicializar a minha variável. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada de contador. Como é que eu inicializo a minha variável? Simplesmente eu escrevo que o contador recebe 1. Eu vou começar a contar, nesse caso aqui, a partir de 1. Vamos dizer que eu tenha 3 alunos na turma. Então, enquanto o contador
ele for menor ou igual a 3, esse laço ele vai se repetir. Para garantir que esse laço ele vai finalizar, eu tenho que fazer a atualização da variável. E eu quero chamar atenção para vários fatores aqui nesse momento. Tá? Sempre no primeiro eu vou ter a inicialização, pode ser uma ou pode ser mais variáveis. A gente vai fazer por enquanto com uma, depois a gente vê como faz com mais de uma variável. No meio eu sempre vou ter a verificação lógica. No final eu sempre vou ter a atualização. Eu quero chamar a atenção para essa parte da atualização aqui agora é o seguinte. Veja que, matematicamente falando, fizeram matemática discreta no semestre passado, essa expressão que está aqui, marcada agora, ela não faz sentido. Eu tenho uma variável que tem um determinado valor, digamos 10. Do lado direito eu tenho a soma dessa variável com 1, vai dar 11. É claro que 11 não é igual a 10. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Simplesmente para dizer o seguinte. Ó, esse símbolo de igual aqui, no C, a gente não lê ele como igual. A gente lê ele como uma atribuição. O que significa isso? Significa que, diferente da maior parte do programa, quando ele está funcionando, ele funciona de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, ao contrário dessa parte, normalmente é assim, quando você encontra um símbolo de atribuição, o seu programa ele vai funcionar da direita para a esquerda. Vai funcionar ao contrário, da direita para a esquerda. Ou seja, primeiro, o seu computador ele vai olhar para essa expressão aqui. Seu computador ele vai olhar para essa expressão, contador mais 1. Então, digamos que dentro da variável contador tem o valor 10. Que não vai ser possível porque a gente está limitando aqui a 3. Tá? Mas vamos supor por um momento que o meu contador tivesse o valor 10. Então, o computador vai ver que contador mais 1 está 11. Então, o seu computador pega o valor 11 e joga para dentro da própria variável contador. Fazendo isso em forma de desenho, você pode pensar que uma variável ela é um espaço, esse espaço na memória do computador. Esse espaço tem um nome. Imagine um conjuntinho de gavetas, onde na frente de cada gaveta você escreve um nome numa etiqueta e prega ali naquela gaveta. Então você chama uma dessas gavetas de contador. Dentro desse local aqui, você pode guardar um valor, por exemplo, o valor 10. E aí quando você encontra a expressão contador recebe contador mais 1, como eu falei, o que você vai fazer primeiro é olhar a expressão do lado direito. Bom, antes disso, quando você encontrar uma expressão como essa, você deve ler como eu acabei de escrever aqui. O contador, ou seja, a variável contador, vai receber o valor de contador mais 1. Então, a primeira coisa que a linguagem C vai fazer é olhar para essa expressão, contador mais 1. Contador mais 1, ele verifica que é 11. E o que ele vai fazer em seguida? Ele vai simplesmente vir no espaço onde tem a variável contador, vai apagar o valor que está lá e vai adicionar o novo valor que ele acabou de calcular, que é o 11. Então, chamando a atenção para esse fato. Tá? Observe que a atribuição ela é o que a gente chama de destrutiva. O que significa isso? Significa que não importa o valor que estivesse lá dentro da sua variável chamada contador.
toda vez que você faz uma atribuição para essa variável, o seu computador, o seu compilador, vai lá nessa variável, vai apagar o valor que está lá e vai colocar um novo valor. E aquele valor que estava lá simplesmente se perdeu. Você não tem mais acesso a ele. Pergunta. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Tá? Temos de novo a inicialização, a verificação e a atualização. É muito, muito, muito comum e quando você tem um laço de repetição, tá? Ele já é tão padronizado que, embora a gente saiba que é um contador, é um dos poucos casos onde costuma-se usar variáveis mais genéricas. Então, em vez de contador, provavelmente você vai encontrar letras como I, J e K. Essa parte é boa porque, se você verificar, já diminuiu bastante o tamanho da nossa linha. Estava gigantesca com o nome contador, então já diminui um pouquinho ali. Outra coisa muito comum, principalmente na linguagem C, é que, embora eu esteja contando aqui de 1 até 3, né? 1, 2, como o I ele vai ser menor ou igual que 3, então ele pode chegar a 3. Mas também é muito comum a gente começar essa contagem do 0, em vez de começar do 1. Se eu comecei a contagem do 0, eu comecei um número antes. O que isso significa? Significa que eu tenho que alterar o meu teste lógico aqui. Lembra da proposta aqui? Eu tenho 3 alunos. Se eu tenho 3 alunos, então eu tenho que pedir a nota de 3 alunos. Mas se eu pedir a nota de 0 até 3, eu vou pedir a nota 0, 1, 2 e 3. São 4 alunos. Então, o que eu posso fazer aqui? Ou eu posso mudar isso para menor ou igual que 2, ou, o que é mais comum, dizer que eu quero ir até um número anterior a 3, que é um número menor do que 3. As duas observações, geralmente os nossos contadores eles vão se chamar I, J, K, coisas parecidas com essa. Geralmente o nosso contador ele vai começar do 0. Claro, vai depender muito da lógica que você está implementando, mas no geral a nossa lógica ela vai inicializar o contador do 0. E outra coisa que a gente pode fazer é abreviar essa expressão aqui. Essa expressão aqui em linguagem C, ela pode ser abreviada de algumas maneiras. Essa é a maneira longa, né? Ou seja, eu estou dizendo que, primeiro, o compilador ele deve olhar para essa parte do lado direito, I mais 1, somar esse valor, pegar o novo valor e guardar de volta no lugar onde antes eu tinha o valor original de I. Outra maneira de você escrever essa mesma expressão é trazer o sinal de mais para antes do igual, não pode ter espaço entre o mais e o igual, e do lado direito você coloca o valor 1. Essa expressão significa exatamente a mesma coisa. E a terceira maneira que a gente tem de fazer isso em C é simplesmente adicionando 2 sinais de mais depois da variável I. Então, nesse caso aqui, as 3 expressões significam a mesma coisa. Só cuidado com... No Python você não tem essa última possibilidade aqui. Por quê? Porque no Python os números eles são imutáveis. Você não pode alterar o valor de uma variável inteira que tem número. Mas a primeira e a segunda são iguais no Python. Tá? E o que pode diferenciar aqui essas duas da próxima é o seguinte. Aqui eu poderia ter, por exemplo, I recebe I mais 10. Ou I mais recebe 10. As duas aqui também são equivalentes. Mas eu não tenho uma equivalência desse tipo aqui para essa terceira linha. Essa terceira linha ela só é possível quando você quer somar mais um. Quando você quer simplesmente somar mais um, então está de boa. Por quê? Porque você tem essa opção aqui no C.
Isso é traduzido diretamente para uma instrução de processador, que é a instrução de incremento. Mas isso é outra história, fica para quando vocês chegarem nessa parte de arquitetura de computadores e ver como é que funcionam as instruções. Então, para a gente aqui, o que importa é, eu tenho inicialização, geralmente a gente chama de contador de I, eu tenho uma comparação, eu tenho uma atualização. E, em vez de a gente escrever essa atualização longa, a gente vai escrever essa atualização mais curta. E, feito isso, agora eu posso imprimir o símbolo de hash. O que vai acontecer aqui agora? Quando o usuário... ainda tem um detalhe aqui que não é bem isso, né? Estou falando de alunos, mas depois a gente passa para os hash. Então, quando o usuário digitar um determinado valor, eu vou até substituir esse texto aqui por quantidade. Por quê? Porque quando o usuário digitar um determinado valor, então o meu código ele vai de 0 até o número imediatamente anterior à quantidade, no caso, quantidade menos 1, e vai então imprimir essa quantidade de hashes. Se eu usar o make e não tiver erro, não teve. Executar o meu código, informe a quantidade, 2. Vai imprimir 2 hashes. E aí percebam que não foi para uma nova linha. O que eu tenho que fazer aqui para poder ir para uma nova linha? Vocês já viram isso na aula passada. Barra N, onde? Após o hashtag. Então eu tenho que salvar, tenho que compilar, tenho que executar o meu código, dizer quantos símbolos de hash eu quero e ele gerou isso. Então você tem que tomar cuidado, novo, com a questão da estrutura lógica. Onde que eu vou colocar o meu barra N? O Thiago ali já deu a dica. Na verdade, eu não tenho que colocar o barra N do lado do hashtag. Não, ele vai imprimir um símbolo de hash, vai para a nova linha. Vai imprimir o símbolo de hash, vai para a nova linha. Eu quero que ele vá para a nova linha somente depois de ter impresso todos os símbolos de hash. Quando é que ele vai ter impresso todos os símbolos de hash? Depois que eu sair do for. Então, o meu barra N, ele não vai ficar aqui, né? Eu vou ter uma nova instrução depois do for, com barra N, salvar o meu código, compilar. Executar 6 símbolos de hash. E agora ele exibe todos os 6 símbolos. Então, basicamente aqui o que está acontecendo? A minha variável I começou com o valor 0. Então eu venho aqui no for. Faço meu I igual a 0. Comparo. O I é menor do que a quantidade? É minha outra variável aqui. Essa variável quantidade foi igual a 6 dessa vez. Ele vai comparar. O I, que é 0, é menor do que quantidade, que é 6? Sim. Então ele vai imprimir esse símbolo. Vai acionar o incremento. E aí quando ele aciona o incremento, a minha variável agora, ela passa a valer 1. E aí ele volta para o início do laço. Quando ele volta para o início do laço, ele não faz mais essa inicialização, tá? Essa inicialização, ela só acontece na primeira vez. Por isso que o nome chama inicialização. Aqui ela não importa mais para a gente. Ele vai ficar agora somente nesses 2 pontos, né? Comparação. O I, que é 1, é menor do que a quantidade, que é 6? Sim. Então ele executa mais uma vez, faz a atualização. Aí o meu I vai para 2. Ele volta para cá. O I sendo 2. O I agora sendo 2. Ele é menor do que quantidade? É. Então ele imprime mais um hash, vai ser o terceiro. Faz o incremento.
e volta para testar mais uma vez. Então, perceba que isso está acontecendo em uma fração de segundos, né? Depois que ele fez isso, chegou no ponto que ele imprimiu 6 símbolos de hash, o que vai acontecer? O seu contador aqui vai estar igual a 6. Aí ele vai voltar para o começo. O i, que é 6, é menor do que a quantidade, que é 6? Não. Então eu paro de imprimir símbolos de hash e vou para a linha seguinte. A linha seguinte me diz para imprimir um barra N. Então, depois de imprimir os 6 símbolos de hash, eu imprimi o barra N e fui para a próxima linha. Perguntas? Não? Bom, então eu vou deixar um exercício para vocês, que é o seguinte. E se em vez de imprimir somente uma linha, eu quisesse que vocês imprimissem tantas linhas quanto for a largura dos hashes aqui. Eu imprimir 5 hashes, eu tenho que ter 5 linhas. Se eu imprimisse 7 símbolos de hash, você teria que imprimir 7 linhas. Pensem nisso, tá? Tentem fazer esse exercício. Tá? A gente vai parar por aqui. Relembrando de novo, segunda-feira não teremos aula, mas estamos de volta na quarta-feira. Okay? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, senão eu vou encerrar a gravação e mais tarde eu libero essa gravação para você. Não tem exercício ainda para devolver.